pouquinho sobre a IT-43, essa instrução técnica ela fala sobre armazenagem em silos. Existe uma grande preocupação por parte dos bombeiros a respeito da segurança nesses locais. Algumas usinas, indústrias, algumas empresas que fazem transporte de materiais, que seria muitas vezes grãos, açúcar, soja, tudo isso é guardado em silos, e existe um risco muito grande de acidente nesses locais. Pensando nesses riscos, e para minimizar esses acidentes, os corpos de bombeiros aqui de Minas Gerais, nós estamos em Minas Gerais, estamos aqui no Triângulo Mineiro, Uberaba, nós temos vários locais aqui com silos, Pensando nisso, os bombeiros desenvolveram a IT-43, que fala sobre os cuidados em armazenamento em silos. A maior parte das ITs foram utilizadas dentro dessa IT-43, porém com algumas adequações, falando exclusivamente para silos. Por exemplo, vamos citar algumas aqui. Por exemplo, em 5.1.2, a gente fala lá sobre saídas de emergência. Então, saídas de emergência, elas, sempre quando a gente está falando de escadas, saídas de emergência de locais onde existem pessoas, no mínimo você deve obedecer 1 metro de largura e você deve ter uma proteção chamada PCF-P90, que você tem no mínimo 90 minutos de segurança contra o incêndio naquele local. Então, o local deve ser enclausurado, que não haja o risco durante 90 minutos, para que o incêndio, o fogo, não atinja as pessoas que estiverem saindo por aquela saída de emergência. Elevadores também, elevadores de pessoas, de funcionários que adentram nesse silo, vamos supor, o silo tem um local na parte superior de trabalho, é um local que fica pessoas, Você tem um elevador que chega até lá, esse elevador também deve ter um sistema de proteção PCF-90, ou seja, 90 minutos de atraso, de retardamento de chamas no caso de algum tipo de incêndio. Essa IT também fala que todos os dispositivos de segurança devem obedecer, todas as máquinas que forem máquinas que possuem equipamentos rotativos, elas devem possuir a certificação NR12, Ou seja, deve ser feito um laudo NR12 de segurança dessas máquinas e equipamentos que são pertencentes a este silo. A brigada de emergência, a formação, ela vai de acordo com a IT-12, mesma coisa com a formação da IT-12. Porém, todos os riscos pertencentes àquele silo, o risco de explosividade, de materiais que existem lá dentro, todos os riscos envolvidos, deve ser treinada essa brigada. Em 5.1.4 fala sobre iluminação de emergência. Essa iluminação de emergência deve ser de acordo com a NBR 5410 e a IEC 67914, que fala sobre instalações elétricas em áreas classificadas. Eu falei esses dias atrás, há pouco tempo atrás, fiz um vídeo sobre áreas classificadas e dentro do silo, a gente, na parte interna, se vocês assistirem o vídeo que eu falei, você tem lá dentro uma classificação de zona 20 dentro do silo. Então, existe o risco de explosão. Se não existir o risco de explosão, um engenheiro responsável tem que ir lá e fazer um laudo falando que não existe o risco de explosão, mas tem que ter um laudo, com a RT. Em 5.1.6 fala sobre sinalização de emergência, e mais uma vez aí, na sinalização de emergência, se ela for iluminada, se houver algum tipo de iluminação para essa sinalização de emergência, a iluminação também deve obedecer a NBR 5410 e a IEC 67914, Mesma coisa, para áreas classificadas, o risco de explosão, a gente deve tomar esses cuidados.
Em 5.1.8 ela fala sobre proteção por hidrantes. A proteção por hidrantes, e mesma coisa também em 5.1.7 ela fala sobre proteção por extintores. Tanto extintores e hidrantes a gente deve ser dimensionado normalmente, tá? Porém evitar que esteja lá dentro, porque dentro do silo, no local de área classificada, a gente vai ter um acúmulo de poeira muito grande. Então, em locais de acúmulo de poeira muito grande, provavelmente, né, vai ser difícil chegar até o hidrante, até o extintor. Então, é interessante que esse hidrante, esse extintor, esteja para o lado de fora do silo, e por entradas no silo dê para ser feito o combate. Então, vamos supor, começa um incêndio na parte interna desse silo. Então, do lado de fora tem que ter um sistema que alcance lá dentro para fazer o combate. A integridade da estrutura em 5.2.1, então deve existir uma integridade dessa estrutura, ela deve aguentar no caso de incêndio, que se tiver pessoas lá dentro seria o tempo de resistência ao fogo dessas estruturas. Porém, o teto, né, a abóboda, né, do silo, ela deve ser soldada ou parafusada ou fixada de um método que, vamos supor, aconteça uma explosão, essa abóboda ela possa sair de uma forma que evite-se uma propagação de explosão na parte interna. Então, aumente-se o risco de explosão na parte interna. Então, ela deve ser de uma forma, né, com soldas enfraquecidas, uma forma de parafusada, né, de uma forma que ela solte de uma forma mais fácil no caso de uma explosão, né, para que quanto mais você conter aquela explosão, o risco de explosão e aumento dessa propagação é muito maior se você houver uma forma de rompimento na parte superior. Tá? Então deve-se tomar esse cuidado também e deve ser feito e calculado dessa forma para que, se no caso de explosão, seja uma explosão mais controlada, vamos dizer assim. Né? Em 5.1.9 fala sobre chuveiros automáticos ou manuais, né, no caso de esteiras, se tiver esteiras dentro desse silo, essas esteiras devem ser, ao longo dela toda, ela deve possuir chuveiros automáticos ou chuveiros manuais. Em 5.2.2 fala sobre proteção de explosão. Falei agora há pouco sobre proteção de explosão. Em 5.2.2 ele volta a falar novamente de proteção à explosão. Deve ser calculado e feito e projetado sistemas de alívios de explosão, sistema de supressão à explosão e sistema de isolamento de explosão também, tá? Para evitar que passe de silo para silo. Deve-se haver também um projeto, né, um controle de poeira também, para que se não haja emanação de poeira também do silo, né? E ele deve ser projetado, feito de acordo com as normas, de acordo com essa IT, né? O silo deve ser feito e projetado, né, de acordo com a IT 43, sobre as normas, né, de segurança, sobre as NBRs, né, e deve ser assinado um projeto com o responsável técnico, né, com RT, e para que isso tenha validade lá na frente, uma renovação, uma requisição de ABCD, tá, ok? Pessoal, conte conosco, no caso de projetos de máquinas e equipamentos, projetamos também silos, tá, de acordo com as instruções técnicas e de acordo com as NBRs, tá, ok? Muito obrigado, pessoal, até a próxima.